Casa dos Essênios. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Casa dos Essênios. Hoje vamos ler um pergaminho de cura 4Q 541, fragmento 9, que foi classificado por alguns acadêmicos como o trabalho do Messias essênio. Exatamente, pergaminho, o trabalho do Messias. Algumas sentenças que existem neste pergaminho são muito interessantes e nós podemos comparar com alguns versículos do Novo Testamento. Então, sem delongas, vamos lê-lo. Eu coloquei aqui uma tradução direta, bem literal, tá bom? Não procurei fazer nenhum arranjo ou parafraseamento ou harmonização do texto, coloquei da maneira mais direta possível. Diz assim: e ele passará para eles, seus filhos, sua sabedoria. Ele espiará todos os filhos de sua geração e será enviado a todos os filhos do seu povo. Que interessante. Deixa eu já dar uma lida aqui no versículo de Hebreus 2:7. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Que interessante. Vamos voltar aqui ao pergaminho. Sua palavra é como uma palavra do céu. O seu ensino é conforme a vontade de Deus. Que interessante. Uma palavra como que uma palavra do céu. E um ensino como que um ensino que é conforme a vontade de Deus. Muito interessante isso. Olha o que fala Mateus 7, 28 e 29. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, das suas palavras, dos seus ensinamentos, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. João 12, 49 a 50. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ou seja, o Pai que está no céu, uma palavra como enviada do céu. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Algo do céu. Interessante, né? Vamos voltar ao pergaminho? Seu sol eterno brilhará e seu fogo brotará em todos os confins da terra e brilhará sobre as trevas. As trevas passarão da terra e as trevas profundas da terra seca. Muito interessante essas metáforas, né, que falam que ele vai trazer conhecimento, que ele vai trazer entendimento. Que interessante isso. Ele vai trazer elucidação. Ele vai tirar as trevas da terra de Israel, daquela terra, Sírio-Palestina ali, território palestino do século I. Então esse Messias curânico, ele vai tirar a ignorância da terra. Os seus ensinos, a sua palavra iluminará a todos. Ele vai fazer que um fogo brote nas pessoas. O fogo, o ardor, a vontade, o desejo, que as emoções estejam voltadas para as suas palavras. Você não lembra, muito interessante, lá dos discípulos no caminho de Emaús? Por algum acaso, quando ele não falava, não nos ardia o coração? Muito interessante, né? Proferirão muitas palavras contra ele
e muitos, aí vem aqui, né, um fragmento, eles inventarão histórias sobre ele e vão proferir tudo desonroso contra ele. Muito interessante. Aí você tem um texto muito interessante também no Evangelho de Lucas. Porque veio João Batista, que não comia pão, nem bebia vinho, e dizeis, tem demônio. Veio, pois, o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis, eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores. Também no Evangelho de Lucas é interessante dizer, 11, 14, 15, e estava ele expulsando o demônio, o qual era mudo, e aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou. E maravilhou-se a multidão, mas alguns deles diziam, ele expulsa os demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. Muito interessante. Então, o Messias de cura, ou uma das figuras messianas de cura, seria difamada. Esse personagem Jesus dos evangelhos também foi. Aí tem ali uma tradução que é de difícil entendimento, que é o mal derrubará a sua geração. Eu coloquei também a tradução de Florentino Garcia Martínez, e estará lá que sua geração vai mudar o mal. Então é ambígua, mas é alguma coisa que tem a ver com um problema naquela geração, certo? Tá ali. E nós temos um texto interessante em Lucas 11, 29. E ajuntando-se a multidão, começou a dizer, maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Então é interessante. Temos essa base de análise, de comparação a esse trecho, né, do pergaminho curânico e do Evangelho segundo escreveu Lucas. Aí continua, porque será, aí fragmento, perdão, porque, aí vem fragmento, será, e porque mentiras e violência preencherão sua existência. Olha só, fala de um contexto de perseguição. E as pessoas se extraviarão em seus dias e ficarão perturbadas. E também é interessante na tradução de Florentino, que vai dizer, né, estabelecido no engano e na violência, vem um fragmento antes, o povo se desviará em seus dias e ficará confuso. Olha que interessante. Então, se nós olharmos do ponto de vista literário, do ponto de vista literário, comparativo direto. Então, quando nós olhamos os pergaminhos, os manuscritos do Mar Morto, e olhamos os textos, ou alguns textos do Novo Testamento, encontramos muitas semelhanças entre a figura messiânica colocada sobre Jesus, nos evangelhos, em demais textos, e as figuras messiânicas nos manuscritos do Mar Morto. Muito obrigado por terem assistido a mais este vídeo no canal Casa dos Essênios.